Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Orlecast. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, o Dr. Silvio Pova, cardiologista. Muito feliz com você ter aceito o nosso convite. Eu espero que seja uma conversa super engrandecedora. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui no Orlecast e tamo junto, vamos bater um papo sobre saúde, metabolismo, vida em geral. Obrigado pelo convite, me sinto honrado. Vai ter muito tema aqui para a gente bater papo. Bom, para começar, Silvio, conta um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre a sua trajetória. Você é médico, cardiologista, trabalha com cardiologia do esporte, né? Então, Sim. como que você chegou até essa via final? Eu costumo brincar com todo mundo que eu comecei minha formação médica na piscina. Eu fui nadador federado até meus 15 anos, aí eu entrei na faculdade aos 17. Primeira coisa que me falaram na faculdade não é amanhã você tem aula, amanhã você tem treino. Eu nadei a faculdade toda e tudo, e eu encarei natação como uma coisa muito importante na minha vida até os 15 anos, como semi-importante durante a minha faculdade, mas quando acabou a faculdade eu falei, olha, esporte é um hobby. E aí eu fui fazer clínica médica, fiz clínica médica na USP Ribeirão, fiz faculdade na UFA, na Federal de Berlândia, fiz clínica médica na USP Ribeirão, fiz cardiologia aqui no Dante, eu falei, será que eu vou fazer um fellow? Eu tava na dúvida se eu fazia ou não. Eu falei, vou fazer cardiologia do esporte, eu sempre gostei disso, né? Eu juntei o Lé com o Cré, digamos assim, no final das contas, e eu acho que isso me ajuda muito hoje a entender quando eu tenho um paciente que se exercita e tem alguma questão cardiovascular, porque eu consigo conversar a ideia cardiovascular para ele, isso está em mãos, mas ao mesmo tempo tem a possibilidade de avaliar ali para ele o que ele está treinando e o que ele está sentindo quando está treinando. Porque uma coisa é falar, eu treino forte, outra coisa é saber o que é um treino. Essa sensibilidade, assim, muitas vezes é uma coisa que o mundo do esporte, ter vivido um pouco disso, me permite sentir de fato, não, o paciente reclamou que teve um pouquinho de piora de explosão no fim do treino dele. O que é isso? O que significa isso? Qual que é a sensação disso? Então isso me permite talvez ser um pouco mais perceptivo, digamos assim. Eu sou uma pessoa que defendo muito o estilo de vida, eu acho que exercício físico, alimentação, sono são muito importantes. Ao mesmo tempo, sou um médico muito chato com fator de risco. Eu acho que fator de risco não se brinca com eles. Assim, a gente vê todos os dias pacientes que têm questões metabólicas que são deixadas de lado porque têm estilos de vida muito bons. E muitas vezes a gente acaba caindo do cavalo com isso. Então, eu atuo muito nesse sentido no meu dia a dia hoje. Eu brinco, não namoro com fator de risco. Fator de risco identificado é fator de risco tratado. Não, e assim, hoje em dia, mais do que nunca, nós temos boas opções terapêuticas para lidar com diversos fatores de risco, né? Então, aquele paciente que escolhe, eu falo assim para os meus pacientes, você está escolhendo dormir e acordar do lado de um fator de risco todos os dias que tem tratamento, né? Quando a gente fala principalmente das doenças cardiovasculares, que são a maior causa de doenças hoje, de mortalidade, e você tem ali o aumento do colesterol, que é uma coisa que você fala muito nas suas redes sociais, né? Sim. Eu acho que a maioria dos fatores de risco são muito fáceis de serem tratados. Então, uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração e colocar em pauta, que na hora que a gente olha lá o Essential 8, os 8 fatores de risco mais importantes para a doença cardiovascular, a grande maioria o tratamento é simples, barato e acessível. E não é aquela coisa que a gente às vezes fica muito na ideia que tudo vai ser o preço de um GLP-1 da vida. Não é, assim, a grande maioria das coisas a gente consegue fazer intervenções no SUS, se a gente conseguir fazer bem feito, né? Então, isso está aí, está na população. Um exemplo clássico, 50% da população ali depois dos 50, 60 anos de idade tem hipertensão arterial sistêmica, é muita gente, só que 50% sequer tem diagnóstico. Por isso que a gente não sabe tanta gente assim que tem, porque não dá sintoma, na hora que vai ver, descobre com a creatinina de 1,6, 1,8, que era consequência dessa hipertensão, ficou lá o tempo todo, ou com uma hipertrofia ventricular esquerda. Então, muitas coisas simples ajudam a gente a lidar. E a prevenção disso começa lá muitos anos antes com o estilo de vida. Então, essas coisas se conversam muito. Por isso que eu brinco que meu nicho de formação conversa com a minha formação técnica. Minha natação conversa com a minha formação técnica como médico, digamos assim. Perfeito. E você tem uma voz muito ativa nas redes sociais, justamente
trazendo temas muito relevantes, mas você consegue esmiuçar isso de uma maneira que fique acessível a todo mundo, né? Temas complexos, temas difíceis, mas que trazem uma visão muito prática ali do dia a dia. Então, pegando esse gancho, a gente trabalha muito também, eu na minha prática clínica, com um olhar mais preventivo, e já trazendo o início do nosso tema, o que seria uma prevenção cardiológica bem estabelecida? Certo. Se a gente for falar sobre prevenção, a gente tem vários níveis de prevenção para um paciente, né? A gente na cardiologia, por muito tempo, e talvez isso acontece muito, era meio que evitar o segundo infarto que acontecia. Acontecia, o paciente ia lá colecionando fator de risco e depois você tratava quando ele já tinha o primeiro evento, aí você trata depois. Ok, eu acho que isso é muito importante, isso é muito nobre de ser feito, isso tem que ser feito, tem que continuar assim. Ao mesmo tempo, a gente entende muito bem há muitos anos o que gera a doença cardiovascular. Talvez diferente da oncologia, que algumas coisas não são tão claras, por que determinado tipo de câncer acontece? Alguns são muito claros e outros não. Quando a gente olha para a cardiologia, meio que a história natural das coisas, na maioria das vezes, você entendeu o que aconteceu. Então você vê um paciente que infartou, você já olha o primeiro laboratório dele, ou a história da vida dele, você meio que entende o que se somou para isso. E quando a gente soma os principais fatores de risco, a gente está falando da capacidade de prevenção de 80% a 90%. Então, se a gente tirasse da humanidade esses 8, 9 principais fatores de risco, 80% a 90% dos eventos cardiovasculares sumiriam. E isso até gera uma reflexão na gente como medicina, né? Por que a gente está deixando isso acontecer? Porque a gente sabe que isso gera maior mortalidade para a população. A gente vai ter, dependendo da região do mundo, 20% a 50% das pessoas vão ter essas doenças, isso gerando limitação para elas e até óbito. E ao mesmo tempo, a gente não está tratando isso. A gente, para citar, exercício físico, um padrão bom de alimentação, bom padrão de sono, não fumar, controle de peso, barra circunferência abdominal, controle de obesidade, síndrome metabólica, controle de glicemia, controle de pressão arterial, controle de colesterol, partículas ricas em colesterol e tudo mais. Essas 8 coisas, se a gente conseguisse atuar bem sobre elas, a gente teria. E o conseguir não é não ter recurso. A gente tem o recurso está aí, a gente tem essa possibilidade de intervir, só que a gente não está fazendo. Onde que a gente tem que atuar? E onde eu tento atuar na rede social? Primeiro, gerando awareness sobre a questão. Se eu gero uma demanda sobre isso, populacionalmente as pessoas vão mais procurar o médico para falar, olha, meu LDL é 150, eu estou incomodado com isso, eu preciso tratar. Ou eu vi que eu tenho uma LPAzinha aumentada e meu pai infartou aos 52 anos, eu preciso tratar. E ao mesmo tempo, gerar o tchum do meu colega, o profissional de saúde que está ali, para ele tomar um cuidado com isso. Porque talvez ele é um cirurgião de cabeça e pescoço, teve a formação técnica dele na década de 90 e ele não está muito olhando para isso mais, assim, está tudo bem. Mas às vezes vai chegar um laboratório de um paciente, vai ver um glicado de 5,9, e em vez de falar, olha, tem um pré-diabetes, vamos olhar isso ano que vem, não, ele vai falar, vamos passar com o endocrinologista, vamos cuidar disso, vamos olhar para isso. Então a gente junta o A mais o B, o interesse da população por se cuidar. Eu acho que essa época que a gente está vivendo é ótima, o wellness está crescendo muito, e ao mesmo tempo juntar que o profissional de saúde que vai assistir essa pessoa, ela tem, olha, isso está ruim, isso está alterado, tem que mudar isso aqui. E que fique bem claro, nem tudo na saúde é mérito, né? Genética importa muito, tem alterações genéticas aí na população. Você deve ter vários pacientes, eu imagino, que você olha para o padrão laboratorial da pessoa e você fala, não é possível que está desse jeito aqui, né? Tem muita injustiça nisso e às vezes, justo ou não justo, o tratamento tem que vir, ao meu ver. Não, e essa fala da meritocracia é interessante, porque eu já ouvi de vários pacientes com relação, às vezes eles relatam de amigos, assim, que tiveram a vida toda de autocuidado, fazem exercício físico, controlam o peso, o colesterol, todos esses 8 pilares que você falou, e aí acontece de ter uma mutação genética, e vai ter ali um tumor, e que às vezes vai a óbito, e vem esse relato, poxa, a pessoa se cuidou tanto, e mesmo assim não foi suficiente. São coisas diferentes, né? Como que explica isso para a população? Sim, nossa função como médico é redução de risco, né? Assim, zerar risco não existe, nem atravessar a rua a gente vai conseguir zerar o risco. Mas, por exemplo, até do ponto de vista oncológico, a gente teria 40% de capacidade de redução do risco oncológico na população, segundo um dado, se não me engano, do CDC, que seria vacinação para hepatite B, não fumar,
evitar exposição solar inadequada, passar protetor solar. Vacinação para HPV também, né? Utilização de preservativo, não ter transmissão de HIV, porque a gente tem a sarcoma de Kaposi, por exemplo, e tudo. Então, tem vários tipos de eventos oncológicos que são preveníveis, entre aspas, também. Óbvio que a grande ideia aqui não é, olha, o paciente que teve alguma coisa, nossa, você teve por causa disso, você merece isso. Não é, pelo amor de Deus. Pensando populacionalmente, como é que a gente consegue reduzir isso? E até porque entra um debate até mais amplo, porque medicina está ficando caro. O custo de prescrição hoje a um paciente é proporcionalmente muito maior do que subiu o preço das outras coisas. E a gente vai ter que começar a olhar para custo de saúde nos próximos anos, e se a gente não atuar em prevenção, esse custo de saúde vai ficar muito caro, não vai ter rede de saúde pública que vai conseguir cobrir isso, não vai ter convênio que vai conseguir cobrir isso. Então, a gente tem uma escapatória para isso não virar uma bolha que vai estourar, que é prevenção. Tem essa forma, é impossível a gente não atuar sobre isso. E prevenção funciona. A gente ter essas estratégias de prevenção são coisas que vão funcionar. Então a gente tem que começar a olhar para isso hoje, porque, ok, quando a gente precisar de intervir, a gente vai ter a capacidade de intervenção, mas a gente entender que essas intervenções elas estão aumentando muito o custo progressivamente, né? Hoje um paciente metabólico ele sai muitas vezes de uma receita que pode passar de R$1.500, R$2.000, R$3.000 por mês. Eu não sei, há 10 anos atrás eu pensaria que seria inconcebível, seria só imunobiológico para doenças raras na minha cabeça isso. Hoje não, hoje é muito frequente o paciente sair do consultório com isso no consultório privado. Então tá ficando caro, então eu tenho que prevenir, para não ter esse custo populacionalmente, individualmente e para o sistema de saúde aí para a gente. Perfeito. E aí, só reforçando, você citou os 8 pilares, quais que seriam eles, então, que você, de prevenção cardiológica, né? Perfeito, então, eu penso 2 de 4, assim, para ficar fácil, que são os habituais e as avaliações complementares. A gente tem alimentação, exercício, óbvio que dá pra gente entrar numa pauta por cada um deles, né? Alimentação, exercício, sono e não fumar. São os 4 habituais. E isso, olha, metade deles tá numa conversa no exame físico. Aqui, uma coisa simples de você fazer, tá no troca de ideia. Isso, às vezes a pessoa, qual exame eu tenho que fazer para saber meu risco cardiovascular? Veja que metade tá em você conhecer o paciente. Uhum. O controle de colesterol, entra triglicéridos aqui no meio, mas eu vejo talvez triglicéridos mais como um marcador de outras coisas do que de fato um problema direto. Diabetes para resistência insulínica, o controle de pressão arterial e o controle de peso, circunferência abdominal ou medição de gordura visceral, que a gente pode entrar nesses pontos também. Esses 8 são 8 coisas de muito fácil acesso, que você consegue em qualquer lugar acessar essas informações. A gente basicamente precisa de uma história do exame físico, de medir a pressão, de uma glicemia glicada e um perfil de colesterol do paciente. E com isso a gente conseguiria ter uma informação muito grande para a prevenção. Óbvio, a gente tem como adicionar várias informações em cima disso, refinar esse dado, pedir uma apolipoproteína B, ver o PCR ultrassensível, ver a lipoproteinazinha do paciente, mas a informação está ali já, não é que a gente não tem informação, muitas vezes a gente consegue essa informação muito fácil ali para o paciente. E isso deixa a gente muito triste, né? Poxa, eu tenho essa informação, eu sei que se eu controlasse esses fatores de risco populacionalmente, eu reduziria 80% a 90% dos infartos da população, mas mesmo assim é a doença que mais gera maior mortalidade no mundo. A gente tem que começar a medicina e falar, a gente está errando, gente, não é que não tem tratamento, tem, a gente está aqui, está na nossa mão, e é acessível, não é caro, a maioria dos tratamentos você tem disponível no sistema público de saúde, então é uma coisa que a gente tem que sempre estar pensando. Não, perfeito. Pegando um gancho desses 8 pilares, a gente fala muito e vê muito essa questão do colesterol aumentado. O que chega para mim muito, que às vezes até eu fico surpresa, assim, aquela ideia de que a pessoa vamos colocar um paciente hipotético, ele está lá com seu sobrepeso, vai iniciar um processo de tratamento para a doença metabólica, e ele cursa ali, tem uma dislipidemia que foi vista no exame, um LDL de 190 já, 189. E às vezes ele vem de outros colegas que falam, não, mas o médico falou que eu reduzindo o peso, isso iria reduzir, iria ser tratável.
não é assim, a gente precisa entender qual é o nível de intervenção, qual que é a capacidade que essa intervenção vai ter de redução nesse LDL. Perfeito. Quanto que o emagrecimento vai reduzir de percentual? Será que só o emagrecimento vai ser capaz de atingir o alvo terapêutico para o risco cardiovascular daquele paciente? Isso chega para você também? Total. E é estranho a gente médico falar isso, né? Porque se a gente for ver todos os estudos com GLP-1, por exemplo, e comparando o grupo placebo e a intervenção, porque o placebo faz muitas vezes medida de estilo de vida, né? Então, a redução que tem de LDL colesterol com o GLP-1 não é substancial. 3 pontos, 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos, assim, quando vai muito bem. E olhe lá, muito bem. é assim. E aí fica um pensamento meio estranho pra gente falar, olha, se lá no estudo não reduz, por que eu vou pressupor que esse paciente vai ser um surto? Acontece às vezes, né? Às vezes tem um ou outro paciente que é super respondedor, de um padrão dietético muito ruim, e às vezes corrige e tudo mais. Mas uma outra coisa que a gente tem que pensar, que o paciente que tem sobrepeso, tem obesidade, esse paciente, ele é um paciente com agravante de risco cardiovascular. A própria obesidade é um fator de risco cardiovascular e uma vez que eu a vejo presente, o tempo de exposição a ela se associa com maior risco aterosclerótico. Então esse é um paciente que deveria ter um tratamento de toda e outra qualquer comorbidade que esteja associada à obesidade mais rígido. São pacientes que eles têm mais chance de formação de aterosclerose. Então, muitas vezes as metas de LDL para esses pacientes vão ser mais rígidas ainda. E aí a gente erra duas vezes. Erra porque a gente sobrevaloriza a capacidade de intervenção contra a redução de LDL, seja com GLP-1, seja com mudança de estilo de vida. Pelo amor de Deus, isso é importantíssimo e reduz muito o risco cardiovascular, mas não cai o LDL de forma substancial. E subestima o quanto a gente deveria chegar de meta de LDL para esse paciente. Uma coisa muito interessante também é que esses pacientes, muitas vezes, que eles têm síndrome metabólica, síndrome cardiorrenal metabólica, eles têm muitas vezes triglicéridos aumentados. Então, se a gente for olhar lá, esses são pacientes que fazem muito o que a gente chama de partículas pequenas de LDL. Essas partículas de LDL, elas são mais heterogênicas. Então, você dosa o mesmo LDL colesterol para o paciente, só que um paciente vai ter, vamos pensar, 2 pacientes com 120 de LDL. Um vai ter partículas mais gordinhas, partículas mais cheias, o outro vai ter partículas mais fininhas. Essas partículas mais fininhas, elas têm maior facilidade de entrar debaixo do vaso sanguíneo e fazer mais aterosclerose. A chance de você formar essas partículas mais fininhas é tão maior quanto maior sua resistência insulínica, quanto maior seu componente inflamatório que esse paciente tem. Então, e esses pacientes que têm sobrepeso e obesidade, muitas vezes têm isso. Então, uma mesma quantidade de LDL para esse paciente é mais heterogênico, faz mais placa. Então, a gente tem que tomar mais cuidado com esse paciente, é uma coisa que ele fica lá patinando. Ele chega com uma prescrição maravilhosa do ponto de vista da perda de peso, que está funcionando, e está lá com LDL de 160, 170, 180, deixando passar batido. Com a promessa de que o emagrecimento e o análogo de GLP-1 vão ser capazes de chegar no alvo terapêutico. E não vão. E é muito interessante, se você for ver nesses estudos, se você for ver o programa STEP, o programa SURMOUNT, que respectivamente semaglutida e tirzepatida, é interessantíssimo a queda absurda de triglicéridos que esses pacientes têm, mas isso não corresponde com uma queda importante do LDL colesterol, mostrando que talvez a via que cada um desses dois funcionem é diferente. E então entender que essas duas atuações conversam muito diferente, uma prova de conceito muito grande para isso, que talvez o grande extremo da ausência da resistência insulínica seja o atleta de endurance. Ele é o extremo oposto, talvez, do que a gente está falando do paciente da síndrome cardiorrenal metabólica, e o atleta de endurance não é infrequente. A gente tem atleta de endurance com colesterol aumentado, com LDL de 140, 150, 160, 180, porque existe um componente genético que vai estar determinando 70% a 90% do LDL desses pacientes. Não, e até pegando essa parte dos atletas de endurance, eu faço triatlo, né, e a gente está vendo você nadador, também convive com pessoas que fazem triatlo, e tá tendo um aumento muito grande da busca por esse perfil de exercício físico, de modalidade, o que é maravilhoso. Sim. Acho que estar na moda, né, porque a moda agora é a corrida e o triatlo. Que bom, que moda maravilhosa, que continue assim, uma moda que faz a gente buscar mais qualidade de vida, ela sempre tem que ser sempre valorizada. Mas, ao mesmo tempo, chegam pessoas que começam no triatlo ou em outros esportes de endurance e às vezes ficam com essa expectativa, de
melhora de composição corporal, às vezes a pessoa já está com sobrepeso ou até uma obesidade e coloca a expectativa da redução de peso numa intervenção não medicamentosa e ainda associado a isso essa promessa de que agora eu faço exercício físico e estou mais seguro desse ponto de vista. Como que isso funciona na prática? O atleta, ele pode vislumbrar isso mesmo? Se a gente for ver os estudos com intervenções de exercício físico e alimentação, a média dos pacientes não perde muito peso. Isso, existe uma tendência de compensação alimentar depois. Então, eu comecei a correr 5 km todo dia, estou gastando minhas 400 calorias ali. Você inconscientemente reduz o seu gasto energético durante o dia, então você deixa na padaria a pé, você nem percebe que isso acontece. É a teoria da energia constrita, né, que é super interessante. Mas, ao mesmo tempo, você aumenta a fome. E vai aumentar mesmo e tudo. No dia eu não aumentei a fome, mas às vezes você distribui essas 400 calorias, 60 calorias a mais nos outros 7 dias subsequentes da semana. E é inconsciente, você vai pôr mais arroz ali, na hora que você for servir o prato. Uma colher a mais de arroz, um azeite. Você vai aceitar a balinha que você não aceitava, é inconsciente isso, a gente não consegue muito mensurar, não é uma coisa com índole nem com força de vontade. E aí isso acaba não acontecendo tanto que você adicionar muito exercício na semana, se eu não me engano, a cada 30 minutos, 60 minutos na semana adicionados, está associado com meio quilo, alguma coisa nesse sentido, não lembro exatamente o valor. Então, se você tem sobrepeso ou obesidade, eu acho que se você tem uma meta muito grande de perda de peso, a ideia é que você associe um GLP-1 para a redução. Até por causa de uma coisa que a gente tem que falar muito, o benefício do exercício é proporcional ao quanto exercício você consegue fazer. Ou seja, se você se lesionar, você não vai ter capacidade de fazer exercício. Então, vamos pensar que a pessoa está com peso acima e quer começar a correr. Quanto mais carga ela colocar ali, talvez esse joelho vai sofrer um pouco mais, esse quadril, esse tornozelo. Então, se você perder um pouco mais de peso, pode ser que todo o processo seja mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, o exercício ele se torna uma estratégia muito boa para a manutenção desse peso perdido, muitas vezes, para esses pacientes. E aí, eu vejo que talvez o único paciente que eu coloco como exceção na minha cabeça que consegue manter um peso perdido com o GLP-1 é o atleta de endurance. Aquela pessoa que perdeu o peso com o GLP-1, aí engatou no endurance, e às vezes você vê que começa a sobrar um pouco do remédio. Ele fala, olha, tô perdendo peso, não tô querendo mais, e tudo, aí você começa a tirar e ele começa a continuar bem, assim. Então o exercício entra como uma boa forma de manutenção desse peso perdido. Do endurance, não necessariamente o exercício normal, assim, mas eu vejo muito esse paciente no consultório. Saiu até no New York Times agora, não sei se você chegou a ver, uma notícia muito legal, porque eles viram nos Estados Unidos que tem muita gente que tem gostado mais de fazer exercício depois que começou a usar as canetas, digamos assim, porque a pessoa parou de ver o exercício como obrigação para perder peso, porque ela sabia que ela perdia peso de outra forma, então o exercício começou a ficar mais prazeroso, não ficou aquela coisa de ter que queimar caloria, e sim o benefício de ir, da sensação de grupo, de se sentir melhor e tudo mais, então acho que entra nisso também. E um outro lado também é que muitas vezes esses atletas vão manter fatores de risco para doença cardiovascular. Uma coisa que a gente tem que lembrar que depois dos 35 anos, a principal causa de morte súbita no esporte é a doença coronariana, é placa de colesterol entupindo os vasos sanguíneos das coronárias, assim. Então, chama atenção. Infarto, né? Infarto, exatamente, obstruiu com uma plaquinha de gordurinha, assim. E a pessoa infartou. Infartou no meio do esforço, exatamente. Então isso chama um pouco de atenção, porque, nossa, a pessoa ativa fisicamente, que teoricamente está se alimentando bem, que tem uma tendência de olhar mais para o sono, então todo o ambiente de saúde dela tende a estar um pouco melhor. Então é importante que, se a gente quer prevenir esses eventos, e até a gente como sociedade médica, que a gente olhe muito cedo para o que gera isso e volta lá no papo de prevenção. Então, nos últimos anos a gente começou a ver alguns estudos que sugeriam que até o endurance estaria mais associado com a aterosclerose, com formação de placas de colesterol. A gente não sabe se com infarto ainda, mas com a doença que causa o infarto está associado. E mesmo pessoas que treinam muito bem, mais do que 8 horas por semana, baita capacidade física, VO2 máximo médio de 50 no estudo de atleta master, e mais aterosclerose que os pares saudáveis da população. Aí você fala, por que isso está acontecendo? Será que tem alguma coisa? Será que é doping? Será que tinha um pouco de tabagismo, mas era igual nos dois estudos? Mas um LDL médio era um pouco mais aumentado, que às vezes esse paciente não trata. Às vezes o paciente que não é atleta trata, porque ele fala, olha, eu não cuido da saúde, então eu tenho que tomar remédio. E o que é atleta não trata, porque
eu sou atleta, eu não preciso tratar. E ele ouve isso do médico muitas vezes. Não, você é atleta, precisa tratar isso não. E às vezes ele tá lá rodando fator de risco vários anos e isso vira um problema, né? Não, e fica até aquele receio, eu já peguei muitos pacientes assim, que estão com colesterol aumentado, aí começa uma estatina, mas doutor, eu não vou ter dor muscular, isso não vai me atrapalhar no meu dia a dia. Assim, duas coisas que eu falo. Primeiro, antes de você ser atleta, você é um ser humano Sim. que tem fatores de risco, isso precisa ser levado em consideração, independente de qualquer coisa. E em segundo lugar, se você é um atleta, você precisa olhar para esses fatores também, isso não não neutraliza os fatores de risco, né? Sim, e é muito raro efeito colateral. E mais do que isso, tem até algumas publicações que quem tem um efeito colateral muscular, o exercício é uma das coisas que mais mitigam esse efeito colateral que existem. Então, assim, no grupo de atletas é muito raro ter um paciente que reclama de dor, assim, e tem muito efeito nocebo. Eu acredito que eu vou ter dor, eu vou ter dor muscular por causa do medicamento. E hoje a gente tem estratégias com low dose de estatina com ezetimiba, que você consegue comprar em comprimido único para o paciente, e que você tem 50% de redução de LDL para o paciente, 55% de redução do LDL para o paciente, com redução de risco em literatura. Então, reduz o LDL e reduz o risco cardiovascular para o paciente. Ah, não, sou intolerante à estatina. Temos opções? Temos. Tem no Brasil ácido bempedóico, mais ezetimibe em comprimido único também para você utilizar. Tem também os inibidores de PCSK9, que são bem mais caros, aí é outro debate, mas que também tem para utilização. Então você não está preso à estatina, né? Não quero usar estatina de jeito nenhum. Que fique bem claro, a primeira escolha para tratamento, mas você não está preso necessariamente a isso, você pode utilizar várias outras coisas. Não, e assim, deixando bem claro, né, o exercício físico, a pessoa é atleta, está com sobrepeso, quer começar a fazer exercício físico pensando no emagrecimento, é absolutamente válido, o exercício físico ele tem que caminhar em paralelo, né, não é uma coisa ou outra, mas a gente não pode lidar com os outliers, né, as exceções à regra, Sim. Porque existem, como você mesmo falou, tem pessoas que vão responder super bem ao exercício físico, o LDL vai cair, mas a gente não pode partir do pressuposto que aquela pessoa na nossa frente é um outlier, é uma exceção, a gente tem que trabalhar com saúde populacional. Perfeito. E aí, nesse sentido, o direcionamento do tratamento, ele vai levar em consideração que aquela pessoa vai responder com mudança de estilo de vida, 5 a 10% de emagrecimento, e vai precisar, às vezes, para sair do quadro metabólico associado à obesidade, de um análogo de GLP-1, e tá tudo bem nisso, sim, né? Sim, não tem erro nenhum nisso, até muito bem-vindo, né? Até porque eu acho que o GLP-1 ele tem um benefício sobrepujante do ponto de vista cardiovascular a simplesmente perder peso, né? Até porque o subgrupo de pacientes que tem 5% de pacientes, 3% que não perdem peso. Mesmo esses pacientes têm benefício cardiovascular, né? Então, a gente na cardiologia, a gente tende a gostar muito do GLP-1 para isso, né? Até porque a gente entender, talvez, a obesidade como uma doença muito maior do que simplesmente o fator peso. Tratar a obesidade é tratar a doença metabólica e as consequências dessas doenças metabólicas que vem junto ou que vem causando também o excesso de peso para o paciente. Então, às vezes, eu brinco que tratar a obesidade é tratar tudo que está associado a essa doença. Tratar a hipertensão que está associada à obesidade tratar a apneia do sono também ao mesmo tempo. Óbvio, perder peso é a peça central disso, mas às vezes você consegue reduzir um marcador inflamatório para o paciente no sangue, você consegue melhorar a qualidade de sono para esse paciente, você consegue reduzir o que a gente chama, melhorar o perfil de triglicéridos, de HDL para esse paciente. Às vezes ele, nossa, eu estou triste porque eu não perdi tanto peso quanto meu amigo, quanto minha amiga, mas olha, o seu risco reduziu bastante aqui no que a gente está fazendo nessa análise de dados, a gente fez seus exames aqui, então tem tudo isso também. E como que você trabalha a questão do atleta de endurance, tecla SAP para quem está ouvindo, né? Atleta de endurance, a gente está falando de esportes corrida, triatlo, bike, são esportes mais de resistência, né? Em contrapartida, o oposto disso seria musculação, que se complementam, né? Perfeito. Mas como que você lida com esse atleta amador de endurance que precisa iniciar um análogo de GLP-1, mas que tem receio de perder performance na prática esportiva dele? Esse é uma conta que é difícil fazer, apesar de recorrente. Não é infrequente a gente ter esses desafios, né? Até porque hoje a gente está num mundo que as pessoas viram pra gente e falam, eu escrevi pro 70.3, ano que vem, não, daqui a 6 meses. Aí você não tem um sonho, né? Você tem um pesadelo, então, né? Aí você fala, tudo bem, vamos lá, e tudo. Obviamente, a gente sempre faz avaliação cardiovascular, garantir que está tudo bem para esse paciente, da estrutura do coração, comportamento cardiovascular do esforço. Então, isso é uma condição sine qua non para a gente liberar para essas provas de maior intensidade e volume.
Mas, e aí eu acho que talvez esses sejam alguns pacientes na nossa prática clínica, talvez você vai ter a mesma impressão que eu, que muitas vezes você pode fazer um pouco de terapia um pouco mais lentificada do ponto de vista do escalonamento. Então, não necessariamente você faz aquele segmento de bula que o paciente tem muitas vezes de ir subindo 0,25, 0,5, 1,7, 2,4 de SEMA, ou 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 para tirzepatida. Às vezes um pouco menos responde muito melhor, porque esse paciente tem muito maior uma capacidade de sustentação do peso perdido, e a gente tem que tomar muito cuidado, e talvez principalmente em mulheres, a gente tem uma pressão social pela magreza em mulheres muito grande, como fazer uma Rett Syndrome induzida pelo medicamento, né? E às vezes a atleta faz muito. Rett Syndrome é a deficiência relativa de energia, que é a antiga síndrome da mulher atleta, né? Que quando você põe o medicamento, a pessoa tende a começar a achar bom, começa a fazer restrição de caloria. Às vezes quem está treinando, a manifestação do déficit de energia não necessariamente vai ser uma perda de peso tão grande, mas às vezes incapacidade de treino. Então aquela pessoa que está treinando bem, começa a fazer um platô estranho. Alguma coisa está acontecendo. A gente vai ver, você está dormindo bem? Não, meu sono está bom. Você está comendo bem? Não, eu estou seguindo o que o nutricionista está me falando, está dando tudo certo. Então, provavelmente o remédio está começando a dar um pouco de atrapalhar aqui para a gente. Às vezes dá um passo para trás, reajusta um pouquinho, reajusta a rota, vê se alguma coisa está acontecendo. Isso acontece, às vezes, de paciente que você sobe para 1,0 de SEMA, olha, piorei a capacidade de treino, meu treino não está indo, volta para 0,5, vê, nossa, melhorei, continuei o que eu queria acontecer, que eu queria perder peso e tudo mais, isso tende a acontecer. Os estudos, muitas vezes, que a gente tem na literatura para perda de peso como desfecho, são estudos com populações muito grandes e muito heterogêneas, então, e a gente vai ver que talvez é um público um pouco diferente do público que a gente tem no consultório para trabalhar com isso. Talvez são pessoas nesses estudos que não conseguiam tirar tanta caloria numa sessão de exercício, quantas vezes a gente consegue ver os pacientes conseguirem tirar na prática clínica. Então, fazer um pouco dessa adaptação e desse jogo de cintura, eu acho que é importantíssimo para a gente ter isso. Mas eu sempre tenho muito essa preocupação com a tal da Rett Syndrome, principalmente com mulheres, porque a gente acaba vendo isso com uma certa frequência ali, isso incipiente, isso querendo começar a acontecer, você, opa, volta. Então, muito importante esses pacientes alguém que está aí ouvindo a gente, está vendo a gente, falar, quero usar SEMA, quero usar TIRSE, ótimo, se tiver indicação, são medicamentos maravilhosos, mas tem que ter acompanhamento, e às vezes o acompanhamento é a conversa. Como é que você está se sentindo? Olha, não estou subindo tanto peso, minha carga não está subindo, está ficando estável, reduzi minha carga no supino nos últimos 2 meses. De ponto de atenção, alguma coisa está acontecendo, acho que a gente tem que ajustar a rota. Sim, e aí como que você lida com o receio desses pacientes, porque eu já cheguei a ouvir assim, não, mas a atleta não pode usar análogo de GLP-1 para tratamento de sobrepeso. E aqui, um adendo, a gente está falando da indicação clínica do uso desses medicamentos, não é o uso estético, off-label, que não está em bula, né? Sim. Que aí é outra discussão do que a gente está fazendo aqui. E aí eu já ouvi assim, não, mas eu não posso, Dani, eu não posso usar análogo de GLP-1 porque eu tenho uma prova daqui 6 meses e vai me atrapalhar. Mas você tem obesidade grau 2, né? E eu sou super a favor nesses casos, super a favor, eu sugiro a prescrição, eu prescrevo para esses pacientes, se tiver obesidade, e se é uma pessoa que está pensando em fazer uma prova, porque a gente vai titulando o tempo todo para esse paciente, até porque se ele está pensando em endurance, a economia energética que ele vai ter de carregar menos peso durante a prova, ciclismo, um dos parâmetros de performance é a relação ao watts-quilo que ele tem lá muitas vezes. Quanto mais peso ele vai carregar, mais difícil vai ser para ele pegar a subidinha. A corrida da mesma forma, uma coisa é você correr 1 quilômetro com 5 quilos a mais, outra coisa é você fazer uma maratona com 5 quilos a mais, é praticamente outro esporte que você vai fazer. A natação a gente é mais sortudinho com isso, mas tem um pouco de influência da mesma forma, flutabilidade, tiver uma prova muito fria, o padrão de percentual de gordura muda um pouco, como que a pessoa vai lidar com isso, e a gente tem que tirar um pouco do preconceito que a gente tem contra esses tratamentos do mesmo jeito, né, até talvez o ambiente esportivo, ele muitas vezes, quem está lá no meio do esporte, julga que todo mundo consegue fazer a mesma rotina ou tem o mesmo amor pelo esporte que essa pessoa tem, tende a julgar as outras pessoas. Não, é só você fechar a boca e treinar que isso vai dar certo.
Não é bem Se assim. fosse tão simples assim, o mundo não tava desse jeito, né? Quem dera fosse desse. Nós não Não é. teríamos 1 bilhão de pessoas com obesidade no mundo, E né? não seria simplesmente acordar cedo, fazer esporte e comer direito, mas se fosse tão simples, a gente não teria esse problema. Só que esse ambiente, às vezes, ele tem isso. Então, você deve ter pacientes também que usam tratamento para isso, mas, ó, não falo para ninguém, porque tá cansado de ouvir palestrinha de gente que não sabe o que tá falando na E eu sou cabeça deles, né? super a favor de você não ficar falando, a pessoa que usa o análogo de GLP-1, que está fazendo um tratamento, o que ela menos precisa é ouvir críticas de pessoas, julgamentos pré-definidos, de pessoas que não entendem sobre o assunto, né? Sim, sim. E tem essa questão chata que a obesidade é uma doença que ela se expõe fenotipicamente, né? A pessoa vê que a doença existe. E várias outras doenças os pacientes não contam que tem para os amigos, mas essa não tem como você não contar. E aí, toda situação na medicina tem um chá milagroso, um jeito. Minha tia fez isso e deu certo. Olha, eu vi no Instagram que o Zé é influencer, viu a receita do remédio natural aqui. E nisso tá todo mundo quer te dar uma proposta, né? Todo mundo quer te falar o que fazer. Mas você não precisa ficar ouvindo todo mundo, até porque a gente não ouve aconselhamento jurídico de todo mundo, nem fica ouvindo do seu vizinho, se ele for economista, se você deve investir em Bitcoin ou não. Por que nisso a gente acha normal a gente ficar dando recomendação para os outros, né? Parte do nosso preconceito social com a entidade. Aí volta naquele que a gente estava falando mais cedo. A importância de a gente estar lá na mídia social, a gente está lá todo dia, né? Falando sobre isso e para tentar bater um pouco nisso, né? Isso é uma coisa legal. E essa questão do REDS que você falou, da síndrome da baixa disponibilidade energética, que acontece em homens e mulheres, né? Mas a gente vê, tem muito mais preocupação com as mulheres. Já chegou paciente para mim questionando justamente isso, Dani, mas eu não vou ter nenhum efeito com relação a isso. Teve uma aula que eu participei, acho que você estava como professor nessa aula, dando a aula, que eles mostraram um estudo onde a percepção de alimentação, ela tende a subestimar em 40% o que de fato aquela pessoa consome. Sim. Então, às vezes, quando você usa um análogo de GLP-1, você não está fazendo nem restrição alimentar, você está só aproximando a percepção alimentar do que de fato aquela pessoa se alimenta e consome de caloria, e o extra, vamos dizer, de déficit calórico vai vir do exercício físico, de uma rotina mais estabelecida de alimentação. Então, isso vai favorecer que o processo de emagrecimento aconteça e não leve essa pessoa a ter uma síndrome de baixa disponibilidade energética também. Sim. E aí entra muito importante aí o acompanhamento que vocês da nutrologia têm, o acompanhamento que o pessoal, os nutricionistas têm nisso, para às vezes fazer esses pequenos ajustes de rota, né? Porque às vezes um pouquinho de carboidrato que ficou faltando no café da manhã também engata ali. Outra coisinha, olha, a pessoa normalizou não jantar de noite porque não estava tendo fome com remédio. Opa, não, você vai comer à noite, você vai comer, não é, você vai precisar, e às vezes essas coisinhas também. Então, vai ter algum ajuste que vai ter que ser feito quando isso tá acontecendo. A gente lá tem a nutricionista, que é a Iris, fantástica. Iris, sensacional trabalhar com você, e ela às vezes a gente até ela prescreve, né, a gente conversa juntas sobre hipercalóricos, porque às vezes aquela pessoa precisa bater meta de carboidrato por conta da performance, está usando o análogo de GLP-1, então não consegue muito volume alimentar, mas ela precisa bater ali a quantidade calórica energética do dia. Então os pacientes falam, nossa, eu estou emagrecendo tomando hipercalórico, que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria, justamente porque precisa ter esse cuidado para que a função prioritária dela, que é o esporte ali junto, em paralelo aconteça com o emagrecimento. E o ajuste de alimentação é fundamental nesse processo, né? E tem uma coisa muito legal, quando a gente põe o GLP-1 para o paciente, que a gente reduz a resistência insulínica, se reduz a gordura visceral, parte dessa redução de gordura visceral não é mediada pela perda de peso, é diretamente mediada pela molécula. Então você desinflama um pouco esse. Eu tenho medo de falar inflamação, porque hoje parece muita coisa errada sobre isso. Você realmente faz uma redução de componente inflamatório para esse paciente. Esse é um paciente que ele fica menos hiperinsulinêmico, ele vai estar menos formando tecido adiposo na vigência de não alimentação, digamos assim. Ele vai ser um paciente que ele vai ter o tecido adiposo dele começa a funcionar um pouco melhor, ele começa a captar gordura quando tem que captar e liberar gordura quando não tem que captar.
com a ajuda da medicação. Ele vai ser um hipotálamo que vai estar menos inflamado, então a sinalização de saciedade desse paciente vai estar um pouco melhor. Então, é diferente um pouco do que, às vezes, você fizesse a mesma coisa num contexto do paciente sem essa intervenção farmacológica em associação, que aí fica um pouco mais difícil, muitas vezes, de fazer. Que fique bem claro, isso se aplica para o paciente que tem obesidade. Se a gente for conversar com o paciente que não tem, isso não é a mesma coisa, aí são outros 15, porque a gente tem que falar que é um tratamento de uma doença, porque ela tem uma alteração metabólica ali para o paciente, e essa alteração metabólica ela é multissistêmica, e se a gente começa a atuar nesses pontos, a gente consegue reduzir, ter mais sucesso do ponto de vista terapêutico, e essa pessoa pode, às vezes, até treinar melhor. Muitas vezes o paciente fala, estou me sentindo muito melhor para treinar utilizando o medicamento. Às vezes tinha apneia do sono, nem sabia, começou a perder peso, melhorou a apneia do sono, melhorou a capacidade de recuperação, a síntese proteica está melhor, e conseguir fazer um treino de VO2 máximo na semana, começa a conseguir fazer 2, aí ganha mais capacidade física, e entra num ciclo positivo também, muitas vezes. Né? É que a gente não tem nenhum estudo que compara performance em atletas com sobrepeso ou obesidade que passaram pelo tratamento. Mas toda essa explicação e o que a gente vê na prática clínica é justamente essa. O paciente tratou uma obesidade, melhorou a relação peso-potência, melhorou outros aspectos relacionados ao metabolismo, ele vai exteriorizar isso se sentindo melhor, se sentindo com mais energia e às vezes até performando melhor, né? A gente tem eu nunca vi também com sema e com TIRS, mas tem um com liraglutida, 2019, 2017, um autor chama Landgren, que ele mostrou que ele colocava todo mundo perdia peso no primeiro momento com dieta e exercício, depois eles eram randomizados para liraglutida num grupo, exercício no outro, e liraglutida mais exercício no outro. O que mais subiu o VO2 máximo, de longe, foi o liraglutida mais exercício. Óbvio, o VO2 máximo é um parâmetro que divide por peso, né, ml por quilo por minuto, então tem uma influência disso. Mas eu estava até vendo recentemente um podcast do Ralph DeFronzio, que é um nefrologista americano, que ele fala muito sobre diabetes e tudo, que traz uma questão interessante. Às vezes a gente pensa muito nisso, mas a gente esquece que existe gordura ao redor do pericárdio. Existe o aumento do volume abdominal, essa gordura visceral do paciente faz restrição pulmonar, que nem sabia que ele tinha. Ele começa a perder peso, ele vai reduzindo a restrição pulmonar, ele ventila melhor, então o exercício dele melhora. Outra coisa é que ele melhora o centro de gravidade dele, então a técnica do exercício fica melhor ao mesmo tempo. A mecânica dele melhora. Isso é muito interessante. Então, existe esse potencial benefício ali também, mecânico de fato ali, estrutural, de você tirar gordura de onde gordura teoricamente não deveria estar, porque é gordura visceral e tudo mais. Perfeito. Bom, você falou várias vezes de VO2 máximo. Para quem está nos ouvindo, o que seria então esse indicador? Ele ficou muito famoso mais recentemente, com até uma publicação do Peter Attia, né, no livro Outlive, que ele fala muito sobre isso. Qual que é a sua visão na cardiologia do VO2 máximo? É bem interessante, o VO2 máximo é um dado muito massa para a gente utilizar em todos os cenários da medicina, porque ele é muito utilizado como um parâmetro para indicação, inclusive, de transplante cardíaco. Um VO2 máximo menor do que 14, ou se menor do que 12, se usa o beta-bloqueador, você corrobora a indicação de transplante para um paciente que tem insuficiência cardíaca. Então, ele não é um exame só de performance, que fique bem claro, né? A gente mede o VO2 máximo de um paciente objetivamente por um teste chamado ergospirometria, que é um teste, a maioria das vezes é feito com esteira, pode ser feito em bicicleta também. Hoje tem algumas possibilidades de algumas máquinas que não tem no Brasil de fazer de outras formas. E mede basicamente o quanto de oxigênio que o seu corpo conseguiu utilizar. E o quanto de oxigênio que o corpo consegue utilizar, ele vai ser grosseiramente proporcional a 3 coisas. O quanto que esse pulmão consegue captar de oxigênio. Se você tem um pulmão doente, ele não vai conseguir a captação, então vai ser uma primeira limitação. O segundo vai ser o quanto que o seu componente cardiocirculatório consegue distribuir esse oxigênio. Não adianta nada o pulmão conseguir captar se você não tem um coração que consegue bombear esse sangue, ou se você não tem hemácias o suficiente para transportar esse oxigênio até as suas células. E vai ter o terceiro ponto, que é a periferia. São os músculos utilizarem esse oxigênio. Imagina se chegar 20 litros de leite lá em casa, se entregar 20 litros de leite na porta da minha casa, eu vou falar, eu não preciso desses 20, eu não consigo usar, pode ir embora, então não vou ter utilizado. Se chegar muito oxigênio para uma célula que não sabe utilizar, ele vai passar e vai embora. Então essa célula tem que estar treinada e adaptada para utilizar o oxigênio.
Então, quando a gente olha o VO2 máximo, ele é um dado muito interessante de saúde, porque ele, de certa forma, está olhando para mim a minha saúde sistêmica. Ele está me falando, olha, no mínimo se a pessoa tem um pulmão mais ou menos para bom, um coração mais ou menos para bom e uma periferia mais ou menos para boa. Então, ela me fala esse efeito sistêmico. E o que é interessante, para você aumentar o seu VO2 máximo, ou para você manter um bom VO2 máximo, as coisas feitas para você chegar nesse nível são coisas que a gente sabe que na saúde são boas, que é você melhorar o seu músculo, que é com o exercício físico, ter uma boa saúde cardiovascular, ter uma boa saúde respiratória. Então, ele não é só um dado que a gente tem na literatura que quanto maior a sua saúde de forma geral, como é um dado ao mesmo tempo que ele é muito plausível que essa informação que a gente tem na literatura seja realmente verdadeira. A maioria dos estudos com o VO2 são feitos com teste ergométrico, então eles não são feitos com ergoespirometria, são feitos com ergométrico convencional que você pressupunha o VO2 máximo. Então, para quem está aí, olha, eu estou no interior, não tem ergoespirometria na minha cidade e tudo mais, um ergométrico pode me dar uma pressuposição disso? Pode. Hoje, reloginho pode dar uma pressuposição disso? Pode, da mesma forma. Não é objetivo, que fique bem claro. Mas se eu quiser pegar o dado de uma forma mais fina, objetivamente, aí a gente tem que fazer uma ergoespirometria, que é um teste, você vai fazer um teste progressivo de esforço, você vai aumentando o seu esforço gradativamente até você chegar no esforço máximo. Nesse esforço máximo vai ser o máximo de oxigênio que o seu corpo está querendo consumir. E isso vai ser quantificado, tantos litros, vai dividir isso pelo seu peso e por uma unidade de tempo. Então vai sair em ml por quilo por minuto. Hoje a gente entende que cerca de 3,5 pontos a mais de VO2 se associam com 10 a 20% de redução de mortalidade por todas as causas. Existem algumas críticas ao dado VO2, porque tem alguns autores que falam, não, na verdade o VO2 só está falando que subgrupos de pessoas que têm peso controlado e atividade física regular, porque se você tivesse os dois, você teria. Pode ser também, isso é plausível, mas aí entram alguns rebates a essa crítica. A variabilidade da capacidade física, inclusive em pessoas com boa capacidade física, se associa com redução de mortalidade. Então, no subgrupo, no quartil superior da população. Tecla SAP aí, vamos ver o que isso quer dizer, pessoal. Então, quem ganha mais capacidade física durante a vida, mesmo que tenha uma boa capacidade física, tem menor mortalidade. Então, vamos pensar que a pessoa já é muito bem condicionada, que ela corre uma maratona em 3 horas e 20. Se ela vai melhora o VO2 máximo, melhora a capacidade física, ela corre para 2 horas e 50, provavelmente ela ganhou longevidade. Já era bom, consegue ficar ainda melhor. Exatamente, você consegue ir linearmente subindo. Então, dentro desse subgrupo de pessoas muito boas, um match a mais que você ganha de capacidade física tem uma associação com redução aí de cerca de 10% de mortalidade por todas as causas, ou seja, é uma intervenção muito grande. Então, ganhar capacidade física é sempre um baita ativo. Eu brinco com meu paciente, isso é o ouro da medicina, o ouro está aqui, capacidade física está aqui. E é muito interessante da mesma forma que mesmo dentro do subgrupo de pessoas com a mesma doença, então vamos pensar que a gente está com 100 pacientes que têm a mesma doença aqui, a gente tem muita evidência para isso em doença coronariana. As pessoas que têm o mesmo tanto de placa, o mesmo score de cálcio, no grupo de pacientes que tem uma capacidade física maior, a mortalidade em 25 anos chega a ser 3 vezes menor do que o grupo que tem capacidade física baixa. Ou seja, eu tenho a mesma doença. Uhum. Eu penso que isso vai ser o que vai me gerar uma repercussão, mas uma boa capacidade física se associa com uma mortalidade muito menor. Mas é porque a capacidade física, você fez exercício e fez bem para outra coisa. Que seja. Que bom. Porque se a gente buscar ganhar capacidade física e melhorar a resistência insulínica, melhorar a pressão arterial, melhorar a triglicéridos, maravilhoso. Mas esse é um bom outcome para a gente ficar olhando de saúde, digamos assim, para as pessoas. Então, o VO2 para a população geral, ela daria o que assim mais palpável? Maior resistência a doenças? Como que a gente pode traduzir isso? Talvez uma maior capacidade de lidar com a doença. Eu acho que é o mais certo. Porque eu desconheço que o VO2 seja uma coisa que vai te prevenir de ter necessariamente uma neoplasia, digamos assim. Que a gente entra nas mutações, né? Exato. Não é meritocracia só. Exato. Se alguma coisa acontecer ali, ou se você teve um acidente de carro, alguma coisa. Mas que o seu sistema cardiovascular e sua periferia, seu sistema respiratório vai ser mais capaz de lidar com isso, aí vai. Isso é muito interessante. Na época eu fiz essa análise retrospectiva na minha cabeça. A gente fez clínica médica e a gente via muito os pacientes graves ali.
Era muito raro a gente ver um paciente atleta com choque séptico, porque choque séptico, o pessoal que está ouvindo aí, é quando uma infecção gera uma repercussão sistêmica tão grande que a pressão arterial cai, que a perfusão dos órgãos fica ruim. Muito raro isso acontecer. Eu praticamente, acho que devo ter um na minha memória, assim, porque essas pessoas conseguem fazer o corpo lidar, o corpo gira. Na hora que você coloca ele sob estresse, ele faz girar. Quando a gente está aqui em repouso, se a gente tivesse paradinho, a gente ia estar gastando mais ou menos uns 3,5 de VO2 máximo. Quanto mais você demandar, mais vai aumentar isso. Uma pessoa que tem um VO2 máximo de 45, ela está subindo aí 12, 13 vezes essa capacidade basal dela, ou seja, se ela precisar, ela tem reserva para fazer esforço. Uhum. Já uma pessoa que não tem tanta reserva assim, ela pode, numa situação potencialmente estressora para o organismo dela, não conseguir lidar tão bem com isso, ela vai estar trabalhando no limite. É como se fosse o quanto de dinheiro a pessoa tem de investimento. Se ela tiver uma urgência na vida, ela consegue utilizar esse investimento a mais para essa urgência na vida. Eu falo assim com os pacientes, na hora de explicar, lá na clínica a gente faz o exame de ventilometria, que ele também dá o indicador ali do VO2 estimado, né? E eu falo o seguinte, o VO2 é o consumo do oxigênio, é o quanto você não desperdiça, a sua célula não desperdiça daquele oxigênio que você respira. Então eu faço uma analogia assim, imagina que suas células são pessoas que precisam ficar pegando bolas de oxigênio. Então, quanto mais ágil elas são para capturarem essas bolas e armazenarem, maior é o seu VO2, menos desperdício de oxigênio vai existir. Só que essas bolas de oxigênio, elas podem estar em cenários que dificultam a captação. Então, o cenário clássico de dificuldade de pegar as bolas de oxigênio seria o aumento da frequência cardíaca. Você está fazendo exercício, fica mais difícil porque o sangue passa mais rápido. Então, essas bolas de oxigênio, elas ficam mais difíceis daquelas células captarem. Mas outros cenários também dificultam que você consiga fazer essa captura do oxigênio, que seria um cenário de infecção, um cenário de doença crônica, um cenário de inflamação, então um cenário de cirurgia, então você fez uma grande cirurgia, o seu VO2 também vai impactar na sua recuperação. Então quanto mais treinadas são essas suas células para capturarem esse oxigênio, melhor vai ser a atuação delas diante de cenários adversos na sua vida, que podem ser diversos, inclusive o exercício físico, mais outros, né? Pode ser uma maratona e pode ser um acidente que você precisou internar ali, você perdeu muito sangue e você tinha um coração super capaz. Quando a gente vê essas variações de VO2 durante esses estudos, a gente sempre pensa que é a periferia que melhorou muito, né? Que o músculo melhorou. Mas o que mais melhora é o stroke volume, ou seja, a capacidade de contraste do ventrículo. O que mais faz eu subir o VO2 é o coração se tornar mais forte. Então, é uma das melhores coisas que tem. Então, isso é interessante. Olha, se eu treinar mais para isso, o meu coração lá no pico do esforço, ele consegue dar um tapa maior no sangue. Deixa de ser o Silvio batendo na bola de tênis e vira o Federer batendo na bola de tênis. Então, isso é uma coisa que pode ser interessante. O aumento do volume sistólico é o que mais, o stroke volume é o que mais varia o VO2 quando ele sobe, né? Em pessoas já bem condicionadas, obviamente. Né? E aí a gente volta de novo naquela questão do risco cardiovascular, né? Sim, Quais são as outras variáveis que interferem no VO2 máximo, assim, além do débito cardíaco, Você vai ter capacidade respiratória, obviamente, ventilação. Então, se você tiver um paciente que tem DPOC, se o paciente tiver asma descompensada, ele vai ter uma limitação quanto a isso. Se tiver anemia, vira uma limitação, porque você não tem transporte de oxigênio da mesma forma. Algumas doenças inflamatórias podem ter, e a gente pode ver em alguns cenários diabetes e tabagismo, porque a microvasculatura desses pacientes é muito ruim. Então, os pequenos vasinhos que chegam no músculo, às vezes ele consegue, um diabetes, por exemplo, ele tem um pulmão bom e o coração está lesionado ainda, então ele consegue fazer girar, mas os microvasinhos que chegam nas células simplesmente não chegam. Então, o caminhão que entrega leite, que entregava 20 litros na minha casa, ele não consegue chegar na rua da sua casa, ele só passa na Avenida Paulista. Então, não tem como a célula utilizar isso. Isso pode acontecer no diabetes, e aí o diabetes tem uma característica peculiar, que a capacidade de utilização energética da célula também ela se altera muito. São pacientes que eles usam muito precocemente o sistema anaeróbico, então ele fadiga muito para fazer exercício, então ele se limita muito. Então isso pode acontecer. E lá na medida do VO2 máximo, você vai aferi-lo, o ganho de peso cai ele, porque o ml por quilo por minuto, se o quilo sobe, ele está no denominador, pode subir. Inclusive algumas vezes um paciente, por exemplo, ganhou muita massa muscular de um ano para outro. O bodybuilder.
eles têm muita massa muscular, o quilo vai ficar no denominador e vai ser falseado. A gente olha só o valor absoluto do VO2. Deu 3,5 litros, deu 3 litros, deu 4 litros, para fazer uma comparação de um ano para outro. Isso pode ser uma forma de analisar também aqueles pacientes que perderam muito peso. Às vezes você tem um paciente, você fez uma ergospirometria em 2024, estava 30 de VO2 máximo, no outro ano treinou bem, veio para 45. Subir 30 para 45 é muito difícil. Você vai ver, perdeu 10, 15 quilos, então diminuiu o denominador, então parte da elevação do VO2 foi atribuível. Mas ele tem o benefício tem. De mudar de quartil, assim, de melhorar o VO2? Tem. Mesmo só redução de peso, ele já teria o benefício? Sim, possivelmente sim, e até porque aí entra naquele ciclo virtuoso do perda de peso, que perdeu peso, melhora a capacidade de treino, melhora a capacidade de recuperação, então ele acaba tendo possivelmente esse benefício no final das contas também. Sendo bem realista, o quanto que uma pessoa ela consegue melhorar de VO2 ali fazendo uns treinos específicos? Depende do baseline. Uma pessoa tipo condicionadaça que nem você, se um ano para outro subir 3 pontos é uma festa. Então, nossa, que alegria. Uma pessoa que corre no seu pace, por exemplo, pelo amor de Deus, subiu 3 pontos no ano, uau, tá uma máquina. Já uma pessoa que não tem um condicionamento físico muito bom, o começo é muito, muito bom. Então vamos pensar uma pessoa que está fazendo nada de exercício há 10 anos, um VO2 máximo de 28 ali. Você provavelmente em um ano, se ela seguir tudo bonitinho, ela vai conseguir fazer 33, 35 de VO2 máximo ali e conseguir elevar isso. Mas o que mais importa, mais do que isso, no final das contas, que o valor objetivo é o que você faz para chegar nisso, né? O que ela fez para chegar nisso já mudou a saúde dela, assim, se ela tiver nesse esforço ali também. A gente tem que lembrar algumas coisas que na prática, no mundo real, tem algumas máquinas descalibradas, então você faz exame num lugar, depois você faz em outro, tem uma variabilidade muito grande, então no real life ali isso pode acontecer. E não necessariamente o VO2 vai ser o dado mais importante dependendo do que a pessoa está fazendo. Por exemplo, para quem está treinando uma maratona, VO2 máximo é importante? Mas talvez o dado mais importante é onde está o primeiro limiar de esforço, que é onde você começa a pedir ajuda para o sistema anaeróbico. Então o que eu tenho de maratonista frustradíssimo, nossa, meu VO2 máximo não é tão alto quanto meu relógio fala que é. Mas você tem ali o primeiro limiar de esforço, que é a transição da zona 2 para a zona 3, muito alto proporcionalmente, porque ela está treinando nisso. Se ela focasse o treino dela para fazer um pouco mais de tiro, mais de hit e tudo, ela vai subir o VO2 depois. Não necessariamente você precisa ficar treinando, buscando subir o VO2. Às vezes essa pessoa, porque ela está se propondo a fazer como esporte e tudo, esse primeiro limiar de esforço vai ser talvez o melhor desfecho que ela vai buscar. Que é o perfil de atleta, né? O perfil mais oxidativo. Sim. Fica na zona de oxidação de gordura, tá cheio de vascularização, o sangue chega naquela célula mais longe. Isso é perfeito para o atleta de endurance de longas distâncias. Eu tenho um achismo que eu tenho a impressão que esse talvez seja um preditor de mortalidade maior do que o VO2 máximo, porque ele é mais real. Você atinge mais o seu primeiro limiar de esforço no seu cotidiano, na sua vida, do que o VO2 máximo. Por exemplo, se você não treina nenhum exercício, é difícil você atingir o seu VO2 máximo durante a sua vida. Dificílimo que isso aconteça. Se você vive, você faz as coisas, eu vou na padaria, eu subo escada, eu subo uma ladeira, você pode ser que atinja o seu primeiro limiar de esforço durante a vida. Eu tenho esse achismo na minha cabeça, eu já tentei ver se tinha alguma coisa de associação com isso, não tem. Geralmente vem mais os estudos de VO2 máximo, mas eu acho que seria interessante a gente até ver um dia pessoas com o mesmo VO2 máximo, se quem tinha um primeiro limiar de esforço melhor, que é onde está a sua capacidade aeróbica pura, digamos assim, se poderia ser. Existe uma plausibilidade, né? Pacientes com mais doença metabólica têm o primeiro limiar de esforço mais baixo, então seria uma coisa que eu tenho essa curiosidade para entender. Silvio, assim, eu ficaria horas conversando sobre esses temas, porque são coisas que são maravilhosas, me atravessam muito no dia a dia, tanto no consultório como na vida real mesmo ali. Mas a gente está chegando ao fim, o episódio tem que acabar, né, em algum momento. Então, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas com relação a tudo isso que a gente conversou, de prevenção cardiovascular e longevidade, né, no esporte, na vida. Justo. Eu acho que o primeiro recado é, se você puder se exercitar, se exercite. Na maioria das vezes você vai poder se exercitar. Então, se exercite. Eu acho que o exercício físico é a grande e melhor intervenção de saúde da medicina, da humanidade, independente de qualquer outra coisa. E talvez um segundo recado seja, dê uma olhadinha pro seu perfil metabólico quando puder. Se você tem mais de 30 anos,
mede sua pressão, dá uma olhada na sua glicemia, vê seu colesterol. Se você estiver acima do peso, pensa em tratar como tá isso. E, pelo amor de Deus, busque ajuda para parar de fumar se você estiver fumando. Eu acho que essa é a grande questão. Talvez as duas maiores coisas de saúde que a gente pode fazer para qualquer pessoa é colocar o exercício e parar de fumar. Se eu conseguir fazer essas duas coisas, nada na medicina é sobrepujante a isso. Então, seria esses dois recados. E durma bem, dormir é importante. Sono, a gente não consegue fazer nenhuma dessas coisas que a gente conversou se a gente não estiver dormindo bem. Então, às vezes, a gente precisa ajustar o sono para poder as outras coisas funcionarem. Perfeito. São os pilares da medicina do estilo de vida, né? Sim. Sono, exercício físico, alimentação, tudo que a gente conversou aqui. Bom, Silvio, muito obrigada. Eu vou deixar a rede social do Silvio, ele é super atuante, fala com muita precisão, temas complexos, de novo, de uma forma clara, simples, tudo baseado na ciência, que é tudo isso que a gente quer promover aqui, né? É uma medicina voltada para a longevidade, pautada na saúde, na ciência e na ética, né? Legal, Então, legal. muito obrigada. Eu que te agradeço, obrigado pelo convite, foi um prazer. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. E esse é o Orlecast, esse projeto que tem como objetivo trazer informação de qualidade, sempre pautada na saúde e na ciência, com ética e respeito à profissão.